Cheguei. Vamos falar sobre criatividade. A gente tem na nossa história vários exemplos de pessoas que são consideradas criativas e que conseguiram modificar a forma como a gente constrói, vive e opera na nossa sociedade. Dentre essas pessoas, a gente tem, por exemplo, o Steve Jobs e o Johnny Ive, que construíram um iPhone em conjunto. Essas pessoas elas foram capazes de colocar um computadorzinho no bolso de cada pessoa ao redor do mundo, que é um impacto gigantesco. Além disso, são consideradas grandes inovadoras e que conseguiram construir produtos que são considerados grandes inovações da sua época. Nesses exemplos, a gente tem também a Melanie Pankins, que conseguiu construir o Canva, que mudou radicalmente a forma como a gente constrói e opera as mídias sociais e outros produtos do design gráfico. É uma construção que ela categoricamente recebeu o aspecto de criativa, ter um impacto real em uma grande operadora desse mundo que era a Adobe. Ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que elas não entram como esse aspecto de grandes modificadores do mundo, mas que são sim grandes criativos. A gente vai ter, por exemplo, o J.R.R. Martin, o Stephen King e a Clarice Lispector, com obras muito diversas, muito versadas e que tem muitas inovações que são consideradas como claramente criativas entre as pessoas que vivem nesse meio, mas não tiveram esse impacto que tiveram o Steve Jobs, a Melanie, por exemplo, ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, a gente tem ainda uma outra categoria de pessoas, que são pessoas que eles tiveram um grande impacto no mundo, mas que não são considerados lá muito criativos pelas pessoas quando a gente vive normalmente. Entre essas pessoas a gente vai ter os Panteras Negras, a gente vai ter, por exemplo, Getúlio Vargas ou mesmo a Marie Curie. São pessoas que elas não recebem, em geral, o título de grandes criativos, mas que claramente modificaram a forma como a gente vive a sociedade, molda o mundo e constrói o nosso aspecto social. E aí vem a pergunta, dado toda essa grande gama de figuras históricas sendo criativas, não criativas, com impacto, sem impacto, o que é criatividade? Então vamos olhar para comumente como a gente observa a criatividade, como ela é socialmente percebida pela maioria das situações. O que eu observo é que a criatividade ela entra num aspecto de epítome da humanidade. Então, tudo aquilo que a gente consegue construir, que um animal não consegue replicar, uma máquina não consegue replicar, a gente costuma tratar como criativo. Então, se você tem um processo, alguma coisa que pode ser seguida por uma máquina, você não vai ter exatamente uma noção criativa ou mesmo uma junção de algumas ferramentas, que é alguma coisa que um animal consegue fazer, não vai ser também considerado muito criativo também. Então, você tem essa grande divergência de que a criatividade é aquilo que é uma daquelas coisas que distingue necessariamente a humanidade de qualquer outra coisa e torna a gente uma criatura especial. Mas ao mesmo tempo, isso significa que atividades que são muito operacionais, que elas têm um método, uma construção comum, elas não vão estar nesse aspecto criativo, como por exemplo contadores. Mas aí eu discordo, por exemplo, vamos retirar o aspecto moral um pouco da questão e vamos observar para os contadores da Americanas, do escândalo das Americanas. Aquelas pessoas são claramente mágicas, elas têm um aspecto criativo muito grande porque elas foram capazes de esconder na frente de todo mundo que observava para as operações das Americanas 12 bilhões de reais em dívida. Você não consegue nem esconder 100 reais que você está devendo para alguém e eles conseguiram esconder 12 bilhões de reais. Esses contadores são claramente pessoas para além da normalidade do processo e que a grande diferença entre eles e um mágico, você por aí fazendo um show de ilusionismo, na verdade é que esses contadores decidiram bater algumas carteiras por aí ao invés de operar no entretenimento, porque efetivamente foi um grande show de ilusionismo. Para além disso, nós temos um outro aspecto, que a criatividade ela tem um valor moral inerente. Para isso a gente vai olhar para um exemplo histórico, que no caso é a autora de livros, a J.K. Rowling, que quando construiu a sua obra, o Harry Potter, ela foi considerada muito criativa. Ela tinha todos os aspectos para ser considerada criativa. Era uma obra que é considerada inovadora, ela também modificou a cultura pop ao redor do mundo, ela conseguiu criar vários artigos de peças, um mundo mágico para as pessoas viverem, e tinha um grande mito de criação, que é o trem que a J.K. Rowling teoricamente entrou, e que de lá ela pensou toda a história que viria a se tornar Harry Potter, e depois ela só passou a caneta no papel e consolidou a obra que viria a se tornar uma das top obras do mundo, construindo um dos primeiros bilionários autores do mundo. Ao mesmo tempo, quando ela se envolveu em alguns escândalos, como o fato de que ela tem categoricamente narrativas que são transfóbicas, isso causou um grande problema
para a construção da obra e do mito criativo que ela era. A partir do momento que estouraram os escândalos de transfobia da J.K. Rowling, grande parte da magia criativa que vinha do mito de criação da sua autora passou a se esvair socialmente e abriu espaço na internet para narrativas de cópia e falta de originalidade. Como, por exemplo, uma cópia que as pessoas têm, que é os livros de magia do Neil Gaiman, passaram a ser versados como a fonte inspiradora para Harry Potter, porque, na verdade, ele passou a ser um plágio daquela obra. O enredo dos livros de magia, na verdade, é basicamente um menino de óculos que perdeu a sua mãe, que se descobre um mago e que tem uma coruja de estimação. Então as pessoas tratam esse livro como uma grande fonte de cópia para isso. Tem também algumas outras teorias pela internet, como a do Castelo Rá-Tim-Bum, mas aí você pesquisa por aí. Vamos passar disso aqui por um pouco. No grande aspecto é que essa fração da internet passou a desvalorizar bastantemente a forma da criação dessa obra e retirou o aspecto de originalidade dela. Outras pessoas não se importam com isso, como tem pessoas que só não se importam, e tem outras pessoas que vão tentar separar a obra do autor, tentando conferir à obra um aspecto de magia em si só em relação ao que o autor lhe concedia, e passa a ser uma separação do autor e da sua obra, tentando manter o aspecto de originalidade na obra e não no autor, porque, novamente, a originalidade, a criatividade, esse tipo de coisa, elas têm um aspecto socialmente um pouco moral, por assim dizer. Mas aí voltamos à pergunta, se a criatividade em si é uma coisa que tem um valor moral, o que é criatividade? Como tudo na sociedade, existem disputas de narrativa sobre o que é a criatividade, e a gente vai passar por algumas delas. A primeira que a gente vai passar é a que a gente vai observar como o grupo mais historicamente atrelado à criatividade, que é a dos artistas. A criatividade para o artista em geral, ela é intimamente atrelada a uma negação do status quo que existe naquela sociedade, especialmente se esse status quo for um status mercadológico na sociedade atual. Então você vai ver grandes exemplos de pessoas negando veementemente o aspecto de status presente. Por exemplo, as obras de metrô de Nova York, onde você tem obras que elas são feitas para ser publicadas em massa e que nega veementemente a forma como aquilo é construído. Você vai ter, por exemplo, a construção de grafite, que entra no aspecto criativo porque significa uma revolta social, uma negação da estrutura das grandes cidades que são pintadas de cinza e por aí vai, como São Paulo, Nova York e outras estruturas desse tipo. Por outro lado, existem outros grupos que vão ter narrativas um pouco diferentes para o aspecto criativo. Você vai ter, por exemplo, o grupo de marqueteiros, que já não são mais artistas, são intimamente atrelados à mercadologia, então, consequentemente, eles não negam o aspecto mercadológico da construção. Esses criadores mercadológicos, que são os marqueteiros e outros grupos como startupeiros e afins, eles vão trazer que a criatividade ela é intimamente atrelada à resolução de um problema ou o atingimento de um objetivo fim. Então, o mercado publicitário, o mercado de marketing, ele está sempre focado em atingir um objetivo, e esse objetivo, para ser atingido, ele precisa de uma peça criativa, uma construção um pouquinho diferente, e são grandes operadores da resolução de problemas, como o seu aspecto de construção de criatividade. Para outros grupos a gente vai ter, por exemplo, os robistas. Os robistas eles têm uma visão um pouco mais diferente, um pouco, diria, até meio termo em relação aos produtores de arte e aos produtores de marketing, que é uma visão que ela é atrelada ao processo em si. A criatividade para um robista, para um maker, ela vai estar intimamente atrelada, na verdade, a uma pequena quebra da forma como você opera o passo a passo que essas pessoas estão acostumadas a seguir. Então, se você tem um passo a passo de como construir uma mesa, de como construir alguma coisa, se você tem uma mesa quadrada no seu tutorial, você quebrar um pouco o formato daquela mesa, construir uma coisa que você não está acostumado a ver, que você não tem uma referência visual, vai entrar num aspecto de criatividade. Então, um operacional muito mais relacionado ao processo em si e à construção de uma coisa que você não tem como copiar. Essas pessoas, elas em geral estão
operando em cima de um processo criativo. Elas são pessoas que elas têm uma visão de mundo que você tem algum controle da criatividade. Você tem o outro lado da moeda, que são as pessoas que não consideram esse tipo de coisa, são mais deterministas. Em geral, vai ser a maior parte da sociedade que não tem que lidar com criatividade em si, uma quebra de processos no dia a dia. E essas pessoas elas vão observar e trazer que a criatividade ela é meio que um dom, uma construção que ela vem de inspirações, processos de eureka, e que eles não são muito operáveis e controláveis, vão estar muito mais numa indeterminabilidade e que você vai estar conseguindo operar aquilo ali, especialmente se você nasceu criativo. Então, são pessoas que são abominadas por todos os outros grupos na descrição dos seus processos, porque ela retira o controle da criatividade. E existe uma razão para isso, porque existem processos que lhe dão controle de como gerar inovações e gerar processos novos que são operados por esses outros grupos. Mas isso é um tópico para outro momento, então me conta aí qual é a sua opinião sobre criatividade. Segue o canal para você ver os próximos vídeos, incluindo o que vai vir por aí sobre processos criativos. E, bom, até o próximo vídeo. Valeu!